Programa Tudo a Ver. Oferecimento Chiquinho Móveis. Olá, estamos começando mais um Tudo a Ver aqui na RTV. Você nos acompanha de segunda a sexta pela manhã, das 10 às 11 da manhã e também à noite, das 7h30 às 8h30 da noite. Pode nos assistir nos canais 19, 53.1, canal 20 da NET TV a cabo e também na internet rtv.net.br ou ainda na nossa live no Facebook. Antes de mais nada, antes de começar, eu queria lembrar você que às vezes quem vê de fora vê melhor. Sabe quando a gente está com um problemão e não consegue resolver, e não consegue mais achar alternativa, não consegue achar uma saída? Às vezes quando a gente vai pedir um conselho para alguém, vai sentar e dizer, fulano, está acontecendo assim e assim comigo, eu não sei mais o que fazer. Às vezes essa pessoa que vê de fora vê a situação de uma maneira diferente e vai conseguir nos ajudar. Às vezes a gente tem muita vergonha, né, de pedir conselho, mas não é vergonha nenhuma se a gente confia na pessoa, se a gente conhece, se a gente sabe que às vezes aquela pessoa já passou pela mesma situação que a gente, senta, pede ajuda, porque quem vê de fora vê a situação de uma maneira diferente e sem aquela emoção aflorada como muitas vezes a gente que está no meio do problema, no olho do furacão tem. Então, hoje eu queria dar essa dica para você, para mim também, quem vê de fora às vezes vê melhor. Vamos tentar conversar mais com as pessoas ao nosso redor, vamos tentar pedir mais conselhos, vamos tentar isso juntos? Um ótimo dia para todos nós. Hoje a gente vai falar sobre saúde, vamos bater um papo aqui com a doutora Ângela Lapoli, ela que é dermatologista, vamos falar sobre prevenção, sobre tratamentos também. Doutora Ângela, bem-vinda, bom dia. Bom dia, eu que agradeço o convite. Quando a gente fala, né, dermatologista, ainda estava brincando com você antes de começar, que já vai vir um verão essa semana, a gente já fica tudo preocupado, porque o verão as pessoas tendem a se preocupar mais com o corpo, com a pele, ou pelo menos se apavorar quando está chegando, porque, ai meu Deus, não fiz nada o ano inteiro, né, doutora? É verdade, mas a prevenção tem que ser o ano todo, né? É que a gente acaba se expondo mais nesse período que o clima começa a esquentar, a gente começa a ir para o mar, para a piscina, mas a prevenção deve ser realmente anual. Começa a botar as perninhas de fora, o braço também, daí já vê uma mancha aqui, um problema lá, daí começa a perceber coisas que antes estavam bem escondidas, né? Pois é, porque às vezes essa questão de tá bem escondida, tá escondida para os outros, né? Porque a gente anda mais tapadinho mesmo no inverno, mas às vezes até a gente, né? Naquele frio não se observa muito, às vezes não hidrata bem a pele, não faz aquele cuidado que deveria fazer todos os dias nessa época do inverno, né, doutora? É verdade, pela temperatura estar muito intensa, geralmente a gente toma aquele banho bem quente, demorado, com um excesso de sabonete e esquece até de hidratar depois, que é fundamental. Então, às vezes, tu não consegue perceber certas coisas que agora, com o corpo mais exposto, a gente acaba saindo mais, então a gente percebe mais coisas agora mesmo. Pois é, e quando a gente começa a perceber, a gente, agora eu quero ir no dermatologista, eu quero fazer um tratamento, para quem está com algum problema mesmo, e estou querendo me prevenir para o verão, ou pelo menos amenizar a situação para o verão, ainda dá tempo, sendo que a gente já está praticamente em outubro, ou agora não tem muito mais o que fazer, doutora? É mais difícil, vai depender do teu estilo de vida. Se você não se expõe tanto à radiação, até dá para a gente começar algum tratamento de clareamento de mancha, mas se você gosta do sol e você vai se expor, o ideal é começar o tratamento depois do verão, né? Aproveitar aqueles meses de inverno. Então, tudo vai depender do paciente. E por isso que a gente também tem que se organizar, né? Que às vezes, a gente se desespera muito, mas aí não dá para fazer nada para o verão, então deixa, daí eu vou lembrar disso só no verão que vem de novo. Não dá para ser assim, né? Não, eu costumo dizer assim, tu tem que deixar geralmente marcado uma consulta anual no dermatologista. Que, pelo menos assim, você vai analisar os seus sinais, é um método preventivo, né? Então, você planeja, faz o planejamento anual desde já deixa marcado então para o ano que vem. Verdade. Essa questão de sinais, às vezes preocupa muitas pessoas. A gente tem que observar, tem que se conhecer e dizer assim, acho que esse sinal apareceu agora, ou esse aqui está crescendo. Tem que todo mundo que se cuidar nessa forma, nesse sentido? As pessoas mais suscetíveis, que tem que ter um cuidado redobrado, são aquelas pessoas de fototipo mais claro, né, Carol? Então, cabelos, olhos claros, pacientes que tiveram já uma queimadura solar na infância, pacientes que tenham múltiplos sinais, que são mais difíceis até do dermatologista acompanhar,
paciente que já apresentou algum histórico pessoal ou até familiar de câncer de pele, esses eles devem ter um cuidado um pouquinho maior e a consulta dermatológica muitas vezes deve ser até mais do que uma ao ano. Então, esses pacientes têm que ficar mais em uma atenção, né? Uma atenção redobrada realmente. Você fala dessa questão do tipo de pele, né? Uma pele mais clara, mas isso tanto faz para homem, mulher, pessoa mais velha ou às vezes adolescente, criança? Tanto faz, fototipo claro é fototipo claro. Ele tem menos resistência à radiação ultravioleta. É claro que o câncer de pele, por exemplo, ele vai geralmente surgir numa idade mais avançada, porque o efeito é cumulativo. Mas hoje em dia, a frequência está cada vez mais em pacientes mais jovens. A gente pega pacientes de 30, 35 anos já com o diagnóstico de câncer de pele. Que é uma idade bem jovem, né? O que acontecia antigamente era que era com 60, 65 anos. Hoje, com essa cultura de muita exposição solar e uma exposição intencional, né? A gente vai à praia e realmente queima a pele, então a incidência de câncer de pele está acontecendo em pacientes mais jovens. Doutora, essa questão de pegar sol, né? Mulherada gosta muito de pegar sol. Hoje, muitos homens já gostam de pegar sol também, mas isso a gente não deve fazer nunca ou tem uma maneira que a gente pode fazer? Ah, não, eu gosto da pele mais bronzeada. Eu posso pegar sol tomando alguns cuidados? Ou você, enquanto dermatologista, diz, esquece, proteção e pegar sol não combinam? Infelizmente, a exposição ao sol é uma agressão à pele, né? Então, não existe um bronzeamento saudável. Isso não existe. O que nós podemos fazer é evitar a queimadura, porque nós temos que nos expor, né? Todo mundo gosta de passar o dia na praia, curtir uma piscina. Então, o que a gente pode fazer é diminuir essa agressão. Então, evitar aqueles horários, né, de radiação solar mais intensa, que é após as 10 horas da manhã e antes das 3 horas da tarde. Utilizar filtro solar, utilizar as barreiras mecânicas, que seriam as roupas, chapéu. Então, a gente pode fazer isso para amenizar realmente o estrago que o sol faz na pele. E hoje em dia a gente fala muito também na vitamina D. Então, a exposição solar é importante para absorver a vitamina D, que é muito importante para a nossa saúde. Mas isso a gente pode conseguir com a exposição ocasional. A gente não precisa lá se expor intencionalmente. Então, 15 minutos, 3 vezes por semana, com a exposição do antebraço ou de uma perna, já está suficiente para a gente repor os níveis de vitamina D. Pois é, que às vezes a gente quer pegar o sol todo do verão no primeiro dia, né? Na primeira ida à praia, na primeira entrada na piscina, a gente já quer o sol do verão inteiro, né, doutora? É verdade, aí acontecem os estragos, né? A queimadura solar, até mesmo uma insolação, o paciente pode apresentar febre, vômito, náusea, por um quadro de desidratação mesmo. Então, esse aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, vamos evitar aí queimadura e esse estrago agudo aí do sol. Pois é, e nessa questão de protetor solar, tem muita diferença? Assim, eu vou usar um filtro fator 20, eu vou usar um filtro, às vezes, tem o 80, tem o bloqueador solar. Existe isso? A gente se engana muito? Não existe um aumento proporcional. Então, a gente, às vezes, comete esse erro. Eu estou utilizando um fator de proteção solar 30. Ele protege 96% da radiação ultravioleta B. Já um 60, que é o dobro, vai proteger 98%, então não é um aumento proporcional. Às vezes, o que acontece é que um paciente de fototipo claro, essa pequena diferença vai fazer uma grande diferença para ele. E o que às vezes acontece, a gente passa menos do que deveria, né, e não reaplica. Então, é mais importante, às vezes, aplicar uma camada generosa, aplicar o filtro antes de se expor, não quando chega à praia, né? E reaplicar o filtro a cada 2 a 3 horas, quando estamos expostos, ou após o banho de mar ou o banho de piscina. E às vezes antes de sair de casa a gente organiza tudo, já dá para passar o protetor, já vai no carro ali protegidinho, principalmente porque criança vai querer chegar na praia e entrar no mar, né? Aí depois passa de novo, né, doutora? É verdade, o ideal é passar antes de colocar roupa de banho, para não deixar nenhuma área descoberta, né? Não esquecer orelhas, área calva nos homens, né? Que às vezes eles esquecem. E realmente utilizar as barreiras mecânicas, que são muito importantes. No caso das crianças, roupas, o chapéu, né? Então, isso é muito importante.
As crianças acabam também sofrendo mais se elas tiverem uma queimadura solar do que o adulto, né? Muito. A gente quase que duplica o risco de ter um câncer de pele quando tem queimaduras na infância, porque a pele já está, né, uma pele mais sensível, uma pele mais fragilizada. Então, e isso é muito importante, a gente dá o exemplo para nossas crianças, porque elas muitas vezes, elas imitam o comportamento dos pais. Se os pais não passam filtro, eles não têm tanto esse comportamento, a criança vai imitar a atitude do adulto, né? E quem tem criança sabe que é muito mais tranquilo passar o protetor em casa do que chegar ali na praia e fazer essa criança esperar, porque a criança está impaciente, né? Não, espera que o protetor tem que secar. Às vezes ela vai passar o protetor e vai cair no mar e vai tudo embora na água, né? Não dá muito certo, né? Já está cheio de areia, já é mais difícil de passar, a gente não consegue mais controlar, né, os movimentos. Então, o ideal realmente é passar antes de sair de casa. A gente ainda associa muito protetor solar e filtro com a praia e o verão, porque a gente deveria usar o ano inteiro, né? E aqui conversando contigo eu comecei a lembrar, doutora, dessas pessoas que correm, hoje é muito comum a corrida, né? E correm às vezes todos os dias pela manhã, correm todos os dias à tarde, final de semana. A gente associa ainda muito protetor só com a praia, só com aquele período de dezembro a fevereiro? Infelizmente, ainda é assim, mas a nossa exposição é diária. Lembrar também que durante o ano a gente tem muita a radiação ultravioleta A, porque ela é constante ao longo do ano, constante ao longo do dia. Já no verão a gente tem mais a radiação ultravioleta B, que ela muda de acordo com o horário do dia e com a estação do ano. Então, durante o ano, a importância também do uso do filtro solar é principalmente da radiação ultravioleta A. E os esportistas, né, realmente eles até fazem atividade às vezes num horário não muito ideal, porque é quando dá para sair do trabalho. E eu costumo sempre orientar, não deu tempo de passar filtro, coloca um boné, um chapéu, procura alguma barreira, né, mecânica para diminuir aí essa incidência da radiação ultravioleta na pele. Tem diferença do filtro que eu vou usar lá no verão na praia e do filtro que eu vou usar, por exemplo, para fazer uma atividade física ao ar livre, ou eu vou fazer uma trilha final de semana, fazer uma caminhada no parque? Eu costumo dividir o uso do filtro em uso para exposição intensa e para um uso ocasional. Por exemplo, nós aqui agora, né? Que nós temos mais dentro do escritório, dia a dia, com lâmpadas. Então, esse uso do dia a dia, ele pode ser um filtro mais suave. Não precisa ser um filtro com FPS tão intenso, FPS 80, e a cosmética dele deve ser melhor para esses dias, né? Deve ser uma textura mais suave, eu não preciso reaplicar com tanta frequência, a cada 2 a 3 horas, 2 vezes ao dia está suficiente. Então, eu costumo dividir o uso do filtro para exposição intencional, na praia ou atividade física, e para uma exposição ocasional, que é o caso do nosso dia a dia. Bem lembrado e bem importante, né? A gente precisa ter bastante cuidado e lembrar disso também, né, ao longo do ano. Porque sempre que a gente conversa com algum especialista, a gente, é verdade, depois vai deixando, né? Mas, doutora, além dessa questão do filtro, tem algumas tecnologias hoje na dermatologia que são bem interessantes. Tem evoluído muito e eu sei que a senhora participa de muitos eventos, congressos, para saber o que está acontecendo, né, e trazer o que há de novo. É uma área que está sempre em estudo, é uma área que tem sempre novidade? Olha, a cada ano as técnicas vão se aprimorando, né? Até porque nós vamos entendendo muitas vezes o processo do envelhecimento, alguma fisiopatologia de alguma doença. Então, isso realmente, a cada ano a gente sempre tem alguma novidade, sempre tem algum medicamento novo. Então, é sempre importante a gente estar participando de congressos e eventos para estar sempre sabendo o que está acontecendo. Tem um protocolo que vocês usam agora que se chama MD Code, é isso? O MD Codes. Eu queria que você explicasse pra gente. O MD Codes, na realidade, é uma técnica que significa Medical Codes, ou códigos médicos, onde foram mapeados pontos específicos no rosto, onde ao injetar o ácido hialurônico nessas regiões, a gente consegue um levantamento, uma reestruturação da face, como se fosse um lifting não cirúrgico. Trata-se, assim, de um passo a passo do uso dos preenchedores, que é um procedimento que os dermatologistas vêm fazendo há muito tempo, só que a técnica veio para organizar, para sistematizar esse procedimento.
Ah, que legal, porque isso já acontece, esse tipo de preenchimento há bastante tempo. A gente sabe que a mulherada fica, né, enlouquecida, gosta disso, mas agora tem um protocolo, assim, então, doutora, a gente faz dessa forma e algo, claro, né, que foi testado e que vocês já sabem que está dando um resultado melhor, então. Nós organizamos, né, foi um médico brasileiro, que é o Dr. Maurício de Maio, que é o criador da técnica, então ele priorizou algumas diretrizes. Então, gente, primeiro vamos reestruturar a face como se fosse uma construção de uma casa. Primeiro a gente vai ter a fundação. Mesma coisa quando a gente está trabalhando no rejuvenescimento facial. Primeiro a gente vai estruturar essa face, trabalhar em áreas mais profundas. Depois a gente vai avaliar todo o contorno facial, se esse contorno está mantido. E aí sim nós vamos para o refinamento, que é o detalhe. Que muitas vezes o paciente chega no consultório já querendo o detalhe. Aí eu quero tratar essa ruguinha aqui, ou eu quero tratar o sulco. Então depois a gente vai para os detalhes, né? O preenchimento de um lábio é já o refinamento e assim por diante. É o acabamento da casa. É isso mesmo, é a almofadinha. Vamos deixar agora a almofadinha vermelha lá para combinar com o restante da casa. Pois é, doutora, você falou, às vezes a pessoa chega já querendo tratar alguma coisa ali específica. Eu acho que no dia a dia, nas suas consultas, acontece muito isso, né? Ai, doutora, eu quero mudar isso. E aí tu tem que dizer, não, peraí, é dessa forma, é assim. E, eu lembro que outro dia eu cheguei lá e falei assim, eu quero botox. Você falou, não é botox, o que tu quer é preenchimento. Porque a gente só sabe que quer alguma coisa, né? Às vezes não sabe nem o que quer. Vocês chegam com a queixa e o médico vai ter que traduzir qual procedimento vai melhorar aquela queixa. Então, eu vou te dar um exemplo bem prático. 80% a 90% dos pacientes chegam querendo tratar o quê? O sulco nasogeniano, né? Mas a gente sabe pelo processo do envelhecimento... O bigode chinês. É isso, o popular bigode chinês. E aí nós sabemos pelo processo do envelhecimento que isso é uma consequência do quê? Do deslizamento, do derretimento da nossa face. Porque a gente vai reabsorvendo o osso, vai consumindo gordura. Então, o rosto ele vai derretendo e a consequência é o sulco nasogeniano. Se a gente só injetar o ácido hialurônico ali, eu vou estar tratando a consequência. Então, o que a gente prioriza? Vamos tratar a causa. Vamos trabalhar essa região malar para fazer a sustentação e dar o efeito de lifting. Aí, depois, a gente analisa se vamos precisar preencher ainda o sulco nasogeniano. Quando a gente fala de tratamentos, assim, principalmente faciais, né, doutora, eles têm uma durabilidade muito curta? Porque às vezes as pessoas também se iludem assim, né? Ai, não, vou lá, vou fazer uma vez e não vou envelhecer nunca mais. E a gente sabe que a gente vive no envelhecimento, né? Isso vai acontecendo normalmente. Mas hoje a gente já tem algo que, não, vai durar um pouquinho mais do que durava antigamente, ou a pessoa já vai, já tratou aquilo, agora vai tratar outra coisa. Quando a gente fala em preenchimentos faciais, houve uma evolução realmente nos produtos. Eles acabam hoje durando mais, mas eles não são permanentes. Até porque, nesse caso dos preenchedores, nós evitamos produtos permanentes, né? Que gerou muita complicação no passado. A gente sabe que a face é uma estrutura dinâmica, então a face ela vai derretendo e o preenchimento que é permanente vai para onde? Vai junto? Então, isso gera um pouquinho de complicação. Mas hoje os produtos acabam durando mais. Então, em média, um ácido hialurônico de alta densidade, ele costuma durar 18 meses, né? Mas, por si só, esse procedimento, ele também estimula o nosso colágeno. Então, a própria injeção estimula que as nossas fibras de colágeno fiquem mais fortes para dar a sustentação. Então, qualquer procedimento no dermatologista, seja laser, seja a toxina botulínica, que é o botox, seja o preenchedor, ele acaba estimulando o nosso colágeno a ficar mais firme. Então, vai mesmo que não vai durar para sempre, mas vai dar uma resposta legal para o meu rosto e vai ajudar o meu corpo a entender, opa, peraí, ela está se cuidando, ele está se cuidando. Isso, é um estímulo para o colágeno. E quanto mais cedo, melhor, né? Então, quando o paciente mais velho nos procura, é mais difícil, a gente vai ter que abordar mais áreas, fazer mais volume. E quando a gente procura o dermatologista, geralmente ao redor ali dos 28, 35 anos, para fazer um tratamento preventivo do envelhecimento, aí é perfeito, é o ideal. Com 28, 35, já tem que estar pensando lá nos 50, nos 60. Porque geralmente é nessa idade
que a gente começa a notar os primeiros sinais do envelhecimento, né? É claro que isso vai depender muito do indivíduo, né? Tem a genética que vai influenciar, tem o estilo de vida, se corre, se fuma, né? Se passa, se tem noites mal dormidas, isso é variável de pessoa para pessoa. Mas o ideal é que o tratamento ali comece ao redor dos 28, 35 anos. Isso para homens também? Para homens também, né? É claro que o homem, ele tem toda uma técnica diferente, né, da mulher. Porque eles precisam ter um pouco de ruga, eles precisam de... a pele é um pouquinho mais grossa. Então, o tratamento é todo diferente para o homem. Até quando a gente vai fazer o preenchimento no homem, a gente precisa avaliar outra coisa. Geralmente, ele quer mais mandíbula. Eu não posso fazer um malar muito proeminente, porque eu não posso feminilizar o rosto masculino. E tem que tomar bastante cuidado e também explicar. Tudo isso eu acho que é conversa, né, doutora, na consulta. Ó, eu vou fazer dessa forma porque tu tá querendo esse resultado. E aí, quando gera essa confiança, também o paciente fica tranquilo, né? Fica. A gente sempre vai respeitar a característica anatômica, a gente sempre vai respeitar o formato do rosto de cada paciente, porque o que a gente busca é naturalidade, não transformações, não aberrações. Então, é sempre com muita naturalidade e segurança. Nessa questão da naturalidade, os pacientes, né, a gente, enquanto sociedade, já evoluiu nisso, assim, de entender, não, eu quero parecer que tenho a idade que eu tenho, eu não quero parecer que eu sou uma menina de 18 anos, mas também não quero parecer que eu tenho 20 a mais do que tenho. Porque quando a gente começou com essa questão dos procedimentos estéticos ficarem mais conhecidos, a gente teve, né, um crescimento de muitas pessoas fazendo vários procedimentos, mas que davam um resultado meio estranho, né? Porque, claro, as coisas vão evoluindo também, doutora. Mas hoje a gente já amadureceu nessa questão de assim, não, eu vou confiar no que o dermatologista está me dizendo, eu quero ficar com a minha pele jovem, mas eu não quero ficar com uma questão de um rosto estranho, não quero que todo mundo olhe e diga assim, o que tu fez no rosto? A maioria se comporta dessa maneira. Todo mundo quer fazer o procedimento, mas não quer entregar o procedimento. E eu acho que o bonito é isso, né? É tu perceber que a pessoa tá bem, tá com o rosto descansado, tá parecendo menos brava, menos cansada, mas tu não sabe o que ela fez, se foi botox, se foi preenchimento, se foi alguma cirurgia. Eu acho que esse é o bonito da dermatologia, a naturalidade. Esse é o segredinho de hoje. É verdade. E doutora, nessa questão de vários procedimentos, tem uma idade mínima? Porque você falou assim, entre os 28 a 35 é o legal, é o ideal. Mas se uma idade mínima, assim, antes disso a gente não faz nenhum tipo de procedimento ou não faz lifting, botox, alguma coisa assim? Isso vai depender muito do paciente, porque quando nós vamos trabalhar com o paciente mais jovem, o que pode acontecer? Até o MD Codes trouxe um pouco disso para o paciente mais jovem. Eu não vou mais precisar reestruturar o rosto dele. O rosto dele já está estruturado, ele está com um malar bonito, mas eu consigo aí deixar esse paciente mais atrativo. Eu não preciso apagar nenhuma mensagem negativa do rosto dele. Eu vou trabalhar as mensagens positivas. Então, é um processo que a gente chama de beautification, deixar ele mais bonito. Aí que entra preenchimento labial num paciente mais jovem. Eu posso projetar um pouquinho o queixo, então deixar o queixo mais bonito. Ou eu posso trabalhar o malar para que o rosto fique mais... deixar um contorno mais bonito. Então, esse paciente mais jovem pode também ser beneficiado com os procedimentos. Então, eu costumo falar assim, não existe idade, existe necessidade do procedimento. Mas acontece de chegar alguém e tu dizer assim, não, fulano, tu não precisa, tá ficando maluco, relaxa, vai para casa e pensa um pouco ou não? Muito, muito. Todo dia chega um paciente, doutor, eu quero fazer isso. Eu falo, não, ainda não tem indicação, porque muitas vezes os pacientes querem tratar algo inexistente, né? Ou querem, por exemplo, doutor, eu quero fazer um preenchimento labial, que eu acho que não vai ficar natural, eu não faço. Porque muitas vezes o que acontece? O paciente não tem queixo e ele quer preencher o lábio, então vai ficar aquele aspecto do quê? De lábio de salsicha, lábio bico de pato, né? Então, primeiro a gente tem que trabalhar o quê? Vamos avançar o queixo, para depois trabalhar os lábios. É o que eu estava dizendo. Primeiro a gente tem que estruturar o rosto, depois definir os contornos e depois a gente vai trabalhar nos detalhes. Que daí é o lábio, é uma ruga que de repente
ninguém enxerga só a paciente, né? Então a gente tem que ter todo um trabalho também psicológico, mas explicar para o paciente isso. Às vezes ele não entende que aquilo não vai ficar bom naquele momento. Então isso que também a gente tem que conversar e explicar para o paciente. E também acho que você falou dessa questão psicológica, vai muito da fase que aquela pessoa está vivendo, né? Outro dia a gente está falando aqui de corte de cabelo. A pessoa brigou em casa, chegou lá e descorta tudo, meu cabelo que é na cintura. Não, peraí. Ela está respondendo alguma coisa que acho que ela não está muito bem. E vocês acabam tendo que ser um pouco psicólogos também, né, doutora? Porque tem que entender o momento daquele paciente, daquela paciente, e dizer, não, peraí, acho que o que ele está querendo não é bem isso, ele vai mudar de ideia depois, né? O bom senso, eu acho que sempre é o mais importante. Então, eu avalio. Muitas vezes são pacientes que já são de longa data, então eu já sei mais ou menos o que pode estar acontecendo ou não, né? Às vezes é só uma conversa mesmo. E tem pacientes que chegam para o procedimento que não está na hora, pode ir embora, hoje tu só veio aqui me ver, né? Então, acontece mesmo. E nessa questão de construção, né, desse primeiro exemplo que você usou, acho que é muito isso também, né, de a gente começar a se cuidar muito cedo e a gente entender, né, os nossos momentos, entender que a gente está ficando, né, tá ficando velho, tal idade está chegando, o tempo está passando, que dá para chegar de uma forma mais amena, se gostando com a autoestima, mas que a gente não pode mudar essa realidade e também não dá para querer tudo para ontem, coisa que a gente não fez a vida toda, né? É verdade, assim, a gente tem que envelhecer bem, com qualidade e não transformada, né? Porque muitas vezes os pacientes querem uma transformação, coisas irreais, porque nesse mundo da internet, de filtros, é um mundo irreal, né? Então tem coisas que a gente não consegue, que não existem. Não existe nem para o artista de cinema e nem para nós, né? Meros mortais. Então, a gente tem que também ter um bom senso, tem que ter crítica, não dá para fazer qualquer procedimento, a gente tem que ter segurança em primeiro lugar, né? Então, isso é importante. Eu prezo muito também o que eu não faria em mim, eu não faço nos pacientes. Isso é o principal. Legal. Doutora, você falou das redes sociais e você dá dicas nas redes sociais, que eu acho muito legal. Para quem está nos assistindo, eu queria que você passasse, né, quais são ali as redes sociais que você utiliza, porque também às vezes numa dica, num storyzinho que a gente viu, num texto que a gente leu, já ajuda na consciência também, né? Eu queria ser um pouquinho mais ativa, mas pela falta de tempo a gente não consegue. Mas ali é o Dermato Ângela Poli no Instagram. E ali, sempre que dá, posta alguma coisa. Sempre que dá, eu dou uma diquinha, até de saúde, prevenção, beleza, né? Tá certo, doutora. Mais uma vez, um prazer te receber. Conversar contigo é sempre muito bom. Tenho certeza que ajuda a gente a pensar um pouquinho melhor, a criar uma consciência, né, a respeito do autocuidado, que é muito importante. Então, muito obrigada e espero poder te receber outras vezes aqui. Eu que agradeço, gostei muito do convite. Quando eu puder, estarei aqui novamente. Tá certo. Essa é a doutora Ângela Lapoli, dermatologista, falando com a gente sobre cuidados com a saúde, cuidados com a pele, com o rosto e de uma forma geral, né, falando sobre saúde aqui no Tudo a Ver, que tem intervalo, mas a gente volta rapidinho.